Estamos hoje... Oi, boa tarde a todos. Estamos hoje na nossa segunda aula do curso de Programação de Roteiros Turísticos, dando continuidade ao tema que foi uma demanda dos regionais. Na verdade, foi uma solicitação dos regionais do Rio Grande do Sul, Minas, Amapá e Roraima. E a gente está convidando o Brasil todo para estar assistindo nossas 9 aulas, né? Então, iniciamos com o professor Luizinho, professor Luiz Carlos Oliveira. Hoje trazemos o professor Hélio Rintz, um pesquisador, estudioso da área social, assessor do SESC São Paulo e também professor do SENAC São Paulo. Ele já trabalha com a gente, já é consultor também do Departamento Nacional, nas capacitações para guias de turismo. Então, fazendo todo aquele olhar para humanizar o nosso guia. Teremos 2 aulas com o professor Hélio. Então, a gente tem aula de hoje à tarde e próxima semana, na segunda-feira, dia 22, a gente tem mais uma outra aula com o professor. A gente conta com a participação de todos os regionais. Quem quiser pode pedir a palavra, que a gente vai dar oportunidade para vocês. Fazendo o intervalo às 16 horas e concluindo às 17. Então, professor, com você a palavra. Muito obrigado. Bom, eu quero começar agradecendo ao SESC, mas eu acho que é difícil agradecer a uma instituição. Então, é preciso agradecer as pessoas. É impossível a gente olhar para o SESC assim e falar obrigado, SESC. Só posso falar isso para as pessoas que a gente trabalha junto. Isso é uma temática que eu vou querer retomar, porque essas relações humanas que foram se dando ao longo do tempo que eu trabalho no SESC são importantes para a constituição da nossa história de vida. Então, eu sou da cidade de Piracicaba, lá tenho amigos lá no SESC de Piracicaba, o Zé Roberto, trabalho muito com o SESC de São Paulo, trabalhei com o SESC de Bertioga, o Emerson, pessoal de São Paulo, a Flávia, a Cineida, a Silvia, em Santos, o Pedro, e foram se tornando colegas e amigos que para mim, são super importantes nessa trajetória. E é importante ressaltar essa questão das relações humanas, porque a gente vai conseguir desdobrar isso para pensar o turismo, que no fundo é uma possibilidade de encontro entre pessoas. E aí eu queria inicialmente falar um pouquinho a respeito da forma como eu vou conduzir esses 2 encontros e como é que é importante a participação de todo mundo que está assistindo. Para tanto, algumas questões que eu quero iniciar dizendo tudo que eu for falar aqui vai ter uma perspectiva pessoal minha. Então, é da minha inteira responsabilidade. São pensamentos meus que eu formulei ao longo de todos os meus estudos e eles têm um objetivo principal, que é o de tentar convidar todas as pessoas que estão trabalhando com turismo social no SESC a pensar e a repensar as suas práticas. Portanto, muito provavelmente saiamos daqui com mais perguntas do que respostas. E é justamente aí que é o ponto principal do meu trabalho. Buscar estimular, ou pelo menos criar um ambiente que estimule a reflexão. Mas desde já é preciso dizer que a reflexão ela nunca é algo confortante. Eu não tenho intenção de vir aqui, e nem é essa a intenção do curso, não tenho intenção de vir aqui para dar fórmulas, para falar como é que deve ser o turismo social ou como é que tem que ser conduzido um grupo, por exemplo. Mas para levantar incômodos para que nós possamos pensar. Tá? Então, parto da crença que para a gente compreender o mundo que a gente vive, nós precisamos mergulhar nele, encará-lo e pensar sobre ele. O nosso tempo hoje não privilegia muito o pensamento. A gente faz tudo por correria, por atropelo.
e é justamente o convite à lentidão, que é uma contraposição a esse tempo acelerado da contemporaneidade, que eu quero tentar propor. Por outro lado, também a gente não alcança nada sozinho. Então, é importante que haja diálogo. O diálogo só se dá entre pessoas, e só se dá entre pessoas diferentes. Quando eu tenho uma troca entre pessoas iguais, eu tenho um diálogo morno. Então, conhecer as pessoas diferentes e dialogar com elas, e dialogar pressupõe, muito além do falar, o ouvir, também é um pressuposto para a gente pensar o turismo. Mais uma dica do nosso trabalho. Por fim, eu tenho como atividade minha trabalhar a luta contra dogmas e contra pensamentos que estejam pré-estabelecidos e que sejam assumidos como verdade. Todas as verdades absolutas, para mim, têm que ser postas em questão. Curiosamente, o turismo tem uma série de verdades absolutas que podem ser questionadas. Para que isso? Para justamente a gente poder, a partir do questionamento do existente, procurar produzir o novo. Essa produção do novo, que é a proposta da instituição SESC e que é abraçada com um vigor fantástico pelas pessoas que trabalham no SESC, é a ideia de afrontar o conforto do pensamento já sedimentado. Pela minha experiência com os SESCs de São Paulo, muitas vezes, no final dos encontros, muitas pessoas perguntam, mas para que mesmo que a gente teve esse encontro, né? Por quê? Porque a pessoa vai precisar, vocês vão precisar pensar sobre o que nós estamos falando aqui, refletir sobre a sua prática, mas afrontar a sua prática de uma maneira que você tente levantar os pontos de conforto, que é justamente a parte mais difícil. Quando eu penso em questionar aquilo que para mim é certo, por muitas vezes eu mesmo crio barreiras. E eu acho que essa é importante a gente trabalhar essa questão. A questão da crítica, eu vou falar para vocês um pouquinho de como é que eu vou dividir a minha fala, mas ela vai ser pautada num ideal de procurar criticar o que está aí. O que está aí no sentido da produção do turismo. Criticar não é sinônimo de falar mal. Criticar é o estudo baseado em critérios, baseado na tentativa de descobrir naquilo que existe as possibilidades daquilo que pode vir a ser. É não se conformar com aquilo que está dado. É não aceitar as tais verdades absolutas que eu tinha dito no começo. Então o encontro vai ser dividido da seguinte maneira. Nós vamos fazer primeiro um resgate, um pouquinho, bater um papo a respeito da primeira aula, do professor Luizinho. Na sequência, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dos pressupostos da produção do turismo convencional, para daí, a partir da crítica desses pressupostos da construção do turismo tradicional, a gente conseguir pensar formas de ruptura com isso e formas de produção do turismo social. Os tipos de encontro que nós vamos pensar, os tipos de viagem, as possibilidades, que é justamente para colaborar com vocês na ideia da produção dos roteiros. Tá? E, por fim, procurar abordar esse tópico geral aí do turismo social. Nós vamos ter 2 encontros. O segundo encontro vai ser mais dedicado à questão do guiamento, quando eu vou trabalhar basicamente a ideia dos guias. Mas isso daí vai funcionar no próximo encontro, até lá a gente pensa o que vai fazer. Muito importante vai ser esse encontro e a participação de todos. Então eu queria pedir uma gentileza imensa para vocês que estão assistindo, que estão nos regionais, que vocês participem, fazendo perguntas ao longo da minha fala. Eu insisto que vocês me interrompam, peçam a palavra e a gente vai discutir em cima das falas de vocês. Se eu falar aqui 1h30,
sobre o que eu tenho que falar, eu vou apresentar a minha ideia. Se vocês me trouxerem as questões que vocês têm aí na realidade imediata de vocês, nas discussões de vocês, esse encontro vai ganhar uma potencialidade muito maior. E daí ele vai entrar dentro daquele quesito que eu havia dito aqui a respeito do diálogo. Nós podemos dialogar. É até uma coisa bastante curiosa que eu queria comentar a respeito desse tipo de teleconferência. A tecnologia, nesse sentido, ela está ampliando a nossa possibilidade de contato. E como nós agora podemos ter esse contato direto para discutir essas questões, nós podemos ganhar com isso. Eu acho que o uso da tecnologia, nesse sentido, é um uso que amplia, que aumenta a nossa potência para agir. Fiquem absolutamente à vontade para interromper, para perguntar. Como eu falo na sala de aula, não existe pergunta errada, não existe pergunta que esteja descontextualizada, é a dúvida que a pessoa traz. Eu não tenho nem a pretensão, nem a responsabilidade de ter todas as respostas, mas nós vamos conseguir problematizar essas questões juntos. Porque se um regional fala, ele vai ter uma especificidade, o outro regional pode colaborar. Então vamos efetivamente ativar essa rede de colaboração. Eu conto com vocês para trabalhar isso. Ok? Bom, eu quero começar com um foco bastante grande em tentar narrar a minha perspectiva de como é que eu enxergo que funciona o turismo hoje em dia. A minha tese de doutorado, ela chama Espetáculos e Invisibilidades do Discurso Legitimador do Turismo. Eu defendi em 2013 na USP, em Piracicaba, na Exalc. Eu procurei estudar um fenômeno que eu identifiquei no turismo, que é a produção dos espetáculos e a produção das invisibilidades. Ou seja, quando um roteiro turístico ele é pensado de uma maneira a se privilegiar determinadas coisas e a se esconder determinadas coisas. O termo esconder é um termo que eu estou usando consciente. Ok? Vamos resgatar então um pouquinho a ideia da fala do professor Luizinho. Basicamente, ele procurou fazer uma associação que eu vou reiterar muito aqui, né? A aula dele foi muito abrangente, foi muito rica, que foi a ideia dele trazer os conceitos freirianos, os conceitos do Paulo Freire, para fazer uma associação entre esses conceitos aplicados à educação e esses conceitos com a possibilidade da aplicação no turismo. Essa metodologia que ele usou eu acho bastante útil, porque nós podemos sequestrar uma ideia de uma determinada área do pensamento humano, que é a educação, para transportá-la para o turismo. Porém, não para transportá-la para o turismo como mais um produto. E aí a gente vai começar a entrar nessa questão do mercado, da análise do turismo convencional, como ele tem sido explorado, pelo menos na minha visão, que é o que eu estou insistindo. A partir dessa crítica do turismo, daí a gente parte para a ideia do turismo social, que é como se a gente estivesse lavrando o solo, né? Vai ter que mexer um monte de coisa aí, mas é para vir raízes novas, ideias novas. Eu não posso esquecer de uma fala do Emerson, do Sesc Bertioga, que ele disse num dos encontros que a minha fala era subversiva. Eu adorei, por falar a verdade, porque eu achei muito bacana essa ideia da subversão. Subversão não no mau sentido, mas na ideia de buscarmos novas versões, né? A subversão, buscarmos versões que estão escondidas para a realização desse fenômeno, que é o deslocamento das pessoas pela face da Terra, ou daqui até o estado de São Paulo, ou para o Nordeste do Brasil. Esse deslocamento traz uma série de questões e de possibilidades que nós temos que explorar. Ok? E a perspectiva freiriana, Paulo Freire traz muito claramente um dos conceitos que eu acho que eu uso muito aqui, que é a ideia de denúncia e anúncio. Você não pode simplesmente denunciar porque você
está praticando denuncismo, você está só denunciando. Você precisa, além de denunciar, você precisa anunciar novas formas, novas possibilidades. Essas novas possibilidades não serão todas anunciadas por mim aqui. Não sou eu que vou falar tudo. A ideia justamente do encontro é que, a partir do momento em que nós, discutindo, pudermos trocar ideias, vocês vão anunciar novas possibilidades. Percebe? Eu tenho uma fala minha central, e essa fala central ela vai se desdobrar para todo mundo que está assistindo esse programa, essa aula, e vocês vão poder se apropriar disso e usar da maneira que vocês quiserem e multiplicar a ideia. Então, saímos de uma célula central, uma discussão aqui, e vamos partir para uma discussão mais ampla, mais diversa. Falava com a Roberta agora há pouco, imagine querer padronizar alguma coisa no Brasil. Existem empresas, por exemplo, americanas, que vão padronizar o seu serviço e vão trabalhar do mesmo jeito, ou pelo menos vão tentar. Para tentar fazer isso com o turismo, podemos até conseguir. Existem empresas que têm os seus pacotes padronizados que funcionam no Brasil inteiro. Não funcionará para o turismo social, porque ele vai buscar justamente vivenciar a perspectiva, o lugar, aquela vivência das pessoas daquele lugar. Relações com espaço, relações com o lugar, relações com o tempo, relações com a linguagem, são todas relações que vão ser muito diferenciadas. E se eu estava partindo do princípio, da ideia de que o turismo é uma forma de diálogo e de que o diálogo se dá entre pessoas diferentes, a ideia de se fazer a possibilidade desses diálogos é o nosso principal objetivo aqui. Só que, ao meu ver, se abrir para o diálogo é uma coisa muito difícil. Abrir para o diálogo com o diferente, com aquele que pensa e que vive de maneira diferente de mim. Um problema que eu adianto e que foi aí de uma atividade que eu fiz no Sesc em Santos, com o Pedro, nós discutimos cultura caiçara. E discutindo cultura caiçara, a minha fala lá foi a seguinte: eu fui ao dicionário Wise, que hoje para mim é o melhor dicionário da língua portuguesa, e eu procurei caiçara, porque eu queria fazer uma brincadeirinha lá na hora que botaram um caipira para falar sobre o caiçara, porque eu moro em Piracicaba. Caipira e caiçara têm uma raiz etimológica desconhecida, mas próxima. E aí o dicionário aponta do caiçara para o caipira como sinonímias. Esses sinônimos, né, essas palavras com o mesmo significado, lá no dicionário se desdobram. Procura no dicionário a palavra caipira. Vai haver um tanto assim de verbetes que dizem palavras de outras regiões que falam sobre o caipira. Todas elas dizem que é um sujeito tosco, sem cultura, sem conhecimento, bronco. São sempre verbetes pejorativos. E esse significado, que é posto no dicionário, que é o centro que conjuga toda a nossa língua, ele é criado em contraposição com o verbete civilizado, citadino, civil, urbano, como sendo aquele que tem valor, que tem conhecimento. Percebe? Então, a forma como a linguagem aí está estruturada, na minha opinião, impede o diálogo. Porque se eu, pensando no turismo, eu como turista, vou para o interior de São Paulo para ver o caipira porque ele é um indivíduo tosco, eu já não estou indo para um diálogo. Eu estou indo para uma forma de consumo do diferente, que é uma radical diminuição das possibilidades do que eu poderia aproveitar. Como o Brasil é gigante e tem
inúmeras realidades, essas realidades todas são nominadas. Então a gente tem que começar a fazer um estudo para pensar desde essas questões mais básicas do vocabulário que a gente usa. É óbvio que isso aí vai estourar o quê? Na intencionalidade, como disse o Luizinho, na intencionalidade do desenvolvimento do roteiro. Então pensem, quando eu dou aula, os meus alunos eles acham engraçado o cuidado com que eu avalio o vocabulário, com que eu avalio cada verbo, cada palavra, cada adjetivo que eu vou usar. Mas é fundamentalmente importante porque a palavra, o verbo vira carne. Então a palavra que está escrita, ela se transforma na realidade. O roteiro que foi planejado, ele vai ser executado. Então ele tem que ser pensado já nessa variável básica de que nós estamos falando, a linguagem. Produzir essas mudanças vai ser um desafio muito grande para todos nós. É um desafio muito grande para mim começar a falar a respeito disso. Volto a insistir em elogiar o SESC, porque me dá o espaço para eu poder dizer essas coisas que o mercado não está nem um pouco a fim de ouvir. Começar a pensar isso vai ser um desafio grande para vocês, especialmente porque vai haver, e vocês das regionais, por favor, já está valendo aquela regra de vocês falarem, vão sentir no próprio corpo dos seus turistas. O turista hoje, ele quer ir para a lojinha. E eu não vou generalizar, mas muitos. Ele quer manter esse ritmo do turismo que foi constituído como aquele que simplesmente que é algo natural, é assim que se faz. Quando as pessoas falam para mim, não, mas é assim que se faz, é aí que eu adoro, porque existe um dogma. Não é assim que o turismo tem. Ele pode até estar sendo assim, mas ele não precisa ser assim. Lutar contra isso vai ser o nosso desafio. Mas percebe, talvez a gente tenha que lutar até contra o turista, por causa da ideia fixa dele. Mas então vamos analisar um pouquinho a produção do turismo de massa, do turismo convencional. Eu coloquei aqui a questão da emancipação da denúncia e do anúncio do Paulo Freire e a minha perspectiva do turismo social como um ato educativo. Vamos falar do ato educativo na segunda parte, e daí a gente vai discutir a palavra educação. Outra coisa importante, esse encontro que nós estamos tendo aqui é um encontro que é feito para despertar o tema. Se as regionais não mantiverem essa chama acesa, não fizerem os seus encontros sistemáticos, não derem continuidade a isso, a chama apaga. E aí é que ganha, porque sai dessa central aqui e espalha sem a necessidade de padronização para vocês poderem criar. Essa criação vai ser por conta de vocês. Criação no sentido aqui mesmo de tentativa e erro, de construção. Construção, execução, avaliação, nova construção, não deu certo por aqui, vamos tentar um outro caminho. Tá? Então, esses temas que nós vamos abordar aqui não vão esgotar o assunto. Os temas que vocês vão poder abrir com as realidades de vocês são a grande riqueza do encontro. E, reinsistindo, a questão do diálogo. Tá? Então, vamos lá. Bom, como que eu entendo que o turismo funciona? Eu sou muito criticado quando eu digo que o turismo é uma atividade de mercado. Porque as pessoas correm dizer que o turismo não é só isso. Mas eu não disse que o turismo seria só uma atividade de mercado. Mas ele é uma atividade do mercado capitalista, contemporâneo, diria até transnacional, né, globalizado, e que tem um poder gigantesco
poderio econômico do turismo hoje é gigantesco. Se você pegar os dados do WTTC, o World Travel and Tourism Council, e da OMT, você vai ver que o turismo hoje, considerando aí todas as formas de contribuição do turismo para a economia, ele alcança a casa dos trilhões. Trilhões de dólares. É indústria lícita, né? Talvez terceira, não me lembro, mas já passou a indústria automobilística. Então é um capital que gira ao redor do mundo que é fantástico. Sendo assim, nós não podemos desprezar a ideia de que o poderio capitalista está absolutamente impregnado no turismo. Então ele é uma atividade formada pelo mercado. E o mercado tem suas características. Tem suas características que nós vamos precisar pensar um pouco. Eu havia dito que o turismo é encontro de pessoas. Qual é o tipo de turismo, qual é o tipo de encontro que eu vejo hoje, na grande maioria, eu estou tentando ser sempre cuidadoso de não falar na totalidade, mas na grande maioria, o tipo de encontro promovido pelo turismo é um encontro de consumo. Não estou falando da lojinha, mas é um encontro de consumo, de relações de consumo. A loja é o lugar onde o consumo se dá de maneira mais explícita. Mas eu estou dizendo que é consumo de pessoas, consumo de experiências, o consumo de paisagens. Ora, o turista é o cliente. E segundo o Capital, o cliente é o rei. As demais partes devem ser produzidas para servir a esse turista. Isso gera uma relação problemática, no meu ver. Tá? Essa relação problemática se dá da seguinte maneira. Os pacotes turísticos, vamos pegar a expressão do pacote, embora eu saiba que haja outras formas de viajar, até mesmo com a mochila nas costas, e a gente vai passear por todas elas. Mas o pacote turístico é uma relação de custo-benefício, em que uma determinada parte da realidade é recortada, inserida dentro dessa programação, custos como hospedagem, alimentação, transporte e atrativos, que são os 4 pedestais do turismo, são pensados na maneira mais eficiente, no sentido capitalista, de trazer para o empresário capitalista o lucro e fazer com que todo mundo se encaixe nesse momento. O que acontece com isso? Há uma serialização dos encontros. O encontro ele é serializado. O que é um encontro serializado? É um encontro que se dá de maneira parecida com a produção de uma fábrica. Sai um grupo, entra um grupo, sai um grupo, entra um grupo, sai um grupo, entra um grupo. Esses roteiros seguem uma organização fordista. Embora muita gente do turismo vá discordar de mim, dizendo que a minha leitura é antiga, eu acho que a gente tem muito disso ainda. Esses encontros e esses pacotes do turismo, eles seguem muito de perto o ritmo do trabalho. Vamos pensar, como que é um pacote? 7 horas da manhã, despertar. 8 horas, café. 9 horas, o ônibus passa em frente ao hotel. 10 horas, atrativo 1, 10h30, atrativo 2, 10h40, atrativo 3. Praia 1, praia 2, praia 3, almoço. Né? Parte da tarde, atrativo 5, 6, 7, shopping. Leva para o hotel, jantar. Noite de encontro, baile, etc. Dormir. Só falta pôr o horário de dormir. Você toca o primeiro dia assim, você toca o segundo dia assim, pensando num roteiro de 7 dias. Aí, no terceiro dia, tem um negócio, que chama dia livre. Então, vamos refletir sobre o dia livre. Você está fazendo turismo porque você está de férias. Você está no seu tempo livre.
teoria do turismo vai dizer: turismo é realizado no tempo livre. Ok. Dentro do meu tempo livre eu tenho uma atividade organizada de maneira fordista, que acompanha a fábrica de montar automóvel, e no terceiro dia, para não esgotar o meu turista, o meu cliente, eu ponho um dia livre. Ora, eu tenho um dia livre dentro do meu tempo livre, para eu poder descansar da loucura que foram os 2 primeiros dias. E aí, o que eu faço nesse dia livre? Você está numa terra estranha, você não sabe o que fazer, o que eu faço? Eu corro atrás do guia. O guia já tem um pacote opcional para o dia livre. E aí eu insiro para o meu cliente o pacote opcional do dia livre e vendo. Vamos tirar algumas coisas disso. A primeira questão é: muitas das pessoas estão tão atreladas a essa máquina que elas não vão conseguir pensar em, bom, o que eu posso fazer no dia livre, que não seja da programação. Eu me uso da programação para me safar da necessidade de ter que decidir. E aí eu corro atrás do guia. E o guia, obviamente, tem um pacote no bolso que vai vender essa ideia. É uma forma caricata, gritante que eu estou falando, mas é bem isso que acontece. Né? Infelizmente é real. Infelizmente é real. Tem acontecido. Nesses roteiros, há os momentos de encontro. Momento em que eu encontro uma outra pessoa, momento em que eu encontro um lugar, um momento em que eu encontro uma manifestação cultural. Se o roteiro é planejado, todas as manifestações que acontecem nesse roteiro, não há espaço para surpresa. A não ser, aí eu já cutuco um outro tipo de turismo, que se chama turismo de experiência, que é a nova grande vedete do mercado, que nos livros que estão saindo aqui no Brasil, o texto de um dos livros diz o seguinte, que até a surpresa tem que estar no roteiro. Então pensa no seguinte: hora da surpresa. Agora o turista terá uma grande surpresa programada. Isso é um contrassenso, porque nós não temos condição de ter uma surpresa programada. A palavra aventura vem de ad venturi, que significa aquilo que vem pela frente. O que vem pela frente eu desconheço. Mas não dá num roteiro amarrado, engessado, para eu ter alguma coisa que eu desconheça. Os tipos de encontro são normalmente encontros hierarquizados. O que é um encontro hierarquizado? O encontro hierarquizado é um encontro que tem uma relação em que uma das partes é superior à outra. A parte superior, normalmente produzida por encontro turístico convencional, é o turista. Todos os holofotes estão em cima do turista. E surge, aí eu uso o livro conhecidíssimo do John Urry, O Olhar do Turista, inclusive lançado pelo Sesc, que ele diz: tudo o mais é produzido para estar sob o olhar do turista. Quando eu digo que algo é produzido, mesmo que seja uma manifestação cultural, ele vai ser um recorte, ele vai ser uma mutilação daquilo que é o real. Exemplos. Turismo na favela, talvez aqui no Rio de Janeiro seja um dos produtos que sejam famosos aqui, vai apresentar recortes, vai apresentar realidades previamente combinadas. Então, tem o Jeep do Safari, né? Então, desculpa, é difícil pensar em Safari, transpor essa ideia de Safari para o momento de ver o outro. O que eu quero tentar mostrar para vocês o tempo inteiro é que essas formas de produção, elas vão distanciando a pessoa, o contato. Mesmo que coloque junto, agora é hora do violeiro tocar uma moda de viola para o turista. Tudo extremamente comercializado.
tudo produzido para dar certo. Aí, dentro desses espetáculos e invisibilidades que eu discuto, existem várias questões que devem ser colocadas. Uma delas, por exemplo, o turismo é feito para você sair feliz. E eu não estou pedindo para ninguém sair triste do turismo. Mas quando eu vejo a produção do turismo apontando para a felicidade, eu vejo ela recortando a realidade de modo a produzir somente a parte bela, ou a parte interessante, ou mesmo quando o turismo vai explorar as coisas tenebrosas da vida, que a gente vai abordar um pouco a respeito disso, como, por exemplo, campos de concentração, ou a fuga de mexicanos para os Estados Unidos, que tem um pacote de turismo no México que mostra, ele convida as pessoas, os turistas, a simular a travessia do deserto entre o México e os Estados Unidos. Então você simula isso aí, você, turista, é perseguido por guardas americanos, se arrasta por debaixo de arame farpado, se esconde, alguns são presos, e tudo isso, aquela experiência traumática do mexicano que está à borda do capitalismo, está na franja do capitalismo, ela é transformada em circo. Eu repito, circo. Aí, quem explora isso diz que é em homenagem a quem tentou, aos heróis que conseguiram, etc. É a exploração de uma realidade humana que é tenebrosa. Então, eu queria apontar, dentro dessas questões, alguns elementos que devem ser pensados. A primeira é a questão do tempo. O tempo produzido pelo capital é o tempo da fábrica. É o tempo de milésimos de segundos que uma fábrica funciona para montar os seus produtos. Esse tempo de funcionamento da fábrica, ele é levado para todas as dimensões da nossa vida. Tanto que o relógio é o nosso maior amigo, ele está em todos os lugares. A nossa vida ela é fragmentada em diferentes tempos. Então, isso daí influencia muito na nossa noção de tempo, na forma como nós percebemos o tempo e na forma como nós vivemos o tempo. Vocês querem uma metáfora capitalista do uso do tempo? Tempo é dinheiro. A expressão tempo é dinheiro, e realmente hoje em dia tempo é dinheiro, é dizer que cada segundo se converte numa cifra. E cada segundo perdido se converte num prejuízo. Ora, voltemos para o nosso pacote. Eu comprei um roteiro ecoturístico que diz que no primeiro dia tem 5 cachoeiras para eu visitar. Essas cachoeiras estão divididas no roteiro temporalmente. Se eu visitar 4 cachoeiras, eu perdi uma cachoeira. Eu vou reclamar no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eu quero consumir todas as cachoeiras que me foram prometidas. E não importa o tempo que eu vou ficar nelas. Eu tenho que participar de todas. Uma outra questão do tempo ainda. Guias de turismo. O que vocês têm que rebolar para fazer com que o tempo do ônibus passe? O que é o tempo do ônibus? O tempo em que você está com o teu grupo indo para lá e para cá. É, para muitas pessoas, praticamente um tempo considerado um tempo perdido. E aí eu tenho que ficar fazendo programação, divertindo, fazendo joguinhos, passando filme, para afirmar que aquele tempo passe mais rápido, para eu poder chegar no lugar. O desenvolvimento dos meios de transporte tem muito a ver com isso. Conforme o meio de transporte foi se desenvolvendo, ficando mais rápido, as distâncias foram encurtando. Então, conforme as distâncias encurtaram, a ansiedade de chegar aumentou. Vocês já repararam isso? Vocês já ouviram a expressão, nossa, já é junho? E daqui a pouco a gente vai dizer, nossa, já é novembro. O tempo ele está acelerando de uma maneira muito grande. Essa aceleração temporal, ela colabora para a produção da fugacidade no turismo e em todas as experiências humanas. Na verdade, o tempo não acelerou.
acelera a produção tecnológica, acelera a comunicação e, com ela, acelera a nossa perspectiva de tempo. Então, uma questão para a gente pensar, que a gente vai resgatar, que vocês, programadores, vocês, guia de turismo, vão ter que pensar é qual vai ser a base temporal que eu vou pensar. Como é que eu vou pensar a relação do roteiro turístico que eu vou pensar, que eu vou estruturar, que possa privilegiar uma qualidade de experiência daquele que está fazendo o turismo, mas também, e acho que principalmente, daquele que está recebendo. Porque a gente pode fazer uma reflexão, trazer uma reflexão que um cara que chama Jost Krippendorf fez no livro Sociologia do Turismo, que ele diz o seguinte: o que imaginar daquela comunidade local que é descoberta pelos turistas 20, 30 vezes num dia? Entra um ônibus, todo mundo desce, descobre aquela beleza, faz as mesmas perguntas: a senhora sempre viveu aqui, o seu marido a senhora é neta de escravos, o que a senhora cozinha? Aí vai lá, toma um café, monta todo mundo no ônibus, sai, encosta outro ônibus e vai. Essa cai de novo na serialização. Só que a serialização para o turista ele passou uma vez só. Como fica a qualidade subjetiva de quem atende, de quem fala 20 vezes a mesma frase: eu sou neta de escravo, sim senhor. Com o sorriso na cara, né? Porque eu tenho, nessa produção que eu estou procurando mostrar, eu tenho que agradar o turista. Veja, eu vi um pacote, eu analisei um pacote de turismo, de turismo de experiência, de um hotel. Eu não vou falar o nome do hotel porque eu não me lembro o nome do hotel, mas de um hotel que faz o seguinte: ele cobra $500 a diária. E num dos dias de estadia do hotel, o hotel convida o turista a ir conhecer uma comunidade carente. Nessa comunidade carente, esse turista pode prestar serviço, é a tal da experiência. Ele pode prestar serviço, ele pode ajudar as crianças na lição de casa, ele pode recolher lixo. Ele pode fazer o que ele quiser ali para colaborar. Mas se o hotel explora esse encontro entre a comunidade carente e o turista, eu acho difícil que esse trabalho vá colaborar para que a comunidade deixe de ser carente. Porque se essa comunidade deixar de ser carente, perde-se o atrativo turístico que está sendo explorado. A atratividade turística desse lugar é a carência. Só que eu acredito que o turismo, como forma humana de encontro, deva privilegiar a possibilidade das pessoas melhorarem de vida. E melhorar de vida eu não estou dizendo que é comer hambúrguer. Não é ter celular, é a qualidade da vida mesmo das pessoas, tanto do turista quanto de quem está recebendo. Essa produção, eu acho que ela é equivocada. Para mim, eu acho não, eu tenho muito certo comigo que ela é equivocada. Ela mais afasta a possibilidade de encontro do que o promove. Um outro caso de comunidade carente, a propaganda, a publicidade dizia assim: se você quer conhecer uma comunidade carente de verdade, é o nosso pacote. Você percebe o ridículo que é isso? Não, a nossa comunidade é mais carente que as outras. Venha conhecer essa aqui que é real. Você vai poder explorar, como num safari, a carência social da outra pessoa. Eu acho que isso daí não contribui em nada para o encontro. E já que a gente está falando disso, do olhar do turista, uma questão extremamente importante para a gente discutir é a questão do estereótipo. O que é estereótipo? O que é essa palavra estereótipo?
ela é uma palavra que diz, ela aponta para uma ideia de redução do que é o tipo. Então, o tipo de uma pessoa, um tipo complexo, nós todos somos extremamente complexos, multifacetados, temos diversas características que são bacanas e que não são. Né? Nós somos bacanas, nós não somos bacanas, nós ficamos irritados, nós choramos, nós rimos, a gente sacaneia, a gente vai à igreja. Então nós somos pessoas que têm múltiplas faces. Todos nós temos. Então todos os lugares têm faces que são limpas, sujas, interessantes, desinteressantes, bacanas, violentas, etc. Como que eu vejo que a produção do turismo faz isso hoje? Ela produz um estereótipo para consumo. Baiana, roupa branca, rodada. Cariocas, lindos corpos desfilando pela praia. Paulistas de terno e gravata. Gaúchos de bombacha. O caipira de Piracicaba, obrigatoriamente com seu matinho na boca. E aí esses estereótipos que são produzidos, eles são produzidos para quê? Para serem consumidos. Acontece que o turista que não sabe da produção do estereótipo, é óbvio que pelo próprio senso comum você consegue perceber essas questões, mas que não estuda isso com profundidade, esse turista vai acabar indo buscar a confirmação desse estereótipo. Pô, eu fui na Bahia e não vi nenhuma baiana, cara. Pô, você viu um monte de baiano lá, de calça jeans, chaculejando no busão. Mas não era essa que eu queria ver. Eu queria ver a baiana com a roupinha. E que aquela baiana... Vendendo acarajé com a roupinha. Ela pode nem ser baiana. Se ela for cearense, carioca, paulista, ela tem que estar com a roupa rodada. E tem que estar vendendo acarajé. E ela só tem que perguntar para o senhor, doutor, quente ou frio? Pronto, a minha experiência turística foi realizada. Vocês percebem que há uma redução brutal das possibilidades. A realidade está ali. Mas eu encontro com essa pessoa e consumo o estereótipo dela. Consumo a casca, o verniz, o cartaz dessa pessoa. Quer pensar o turismo social? Vai ter que afrontar o estereótipo. E vai ter que fazer um exercício constante de revisão para ver se nós não estamos criando novos estereótipos para esse consumo. Como é, um exemplo, eu não vou me aprofundar nessa questão, mas como é vista a mulher brasileira no exterior? E quando você, uma mulher brasileira, que tem as características de ser do sexo feminino e brasileira, elas marcadas, impregnadas no teu corpo, quando você pousar no velho mundo, você será tratada pelo teu estereótipo. Nem que seja inicialmente. Percebe? E essa questão do estereótipo, ela vai desde o caipira de Piracicaba até os níveis globais. Quais são os estereótipos das pessoas que moram abaixo do Equador? Vide a música do Ney Matogrosso, que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Quando eu digo isso para um alemão, eu incentivo provavelmente uma prática de turismo sexual. Qual é o estereótipo do sul-americano? Qual é o estereótipo do brasileiro, da brasileira? Existe um guia, eu não estou escondendo os nomes por coisa, é por falta de memória mesmo. Existe um guia produzido na Europa, Footprint. Guia europeu, aí você compra o Footprint South America. E aí, na primeira parte do guia, tem uma pequena descrição de todos os países. Então, Bolívia,
altas montanhas, cholas, lhamas, Chile, vinho, vinhedos, Cordilheira dos Andes, Argentina, tango, Brasil. As pessoas mais sensuais do mundo estão no Brasil. O passatempo favorito do brasileiro é namorar. Eles estão pelas ruas todos dançando o tempo inteiro. Sambando. O Brasil é uma imensa orla de praia que vai do norte ao sul com todos os gostos. Mas não é só isso, ele tem também a Amazônia, ele tem onça andando na rua. É uma coisa assim, gritante. E daí ele fala, o Brasil é um país de base católica fortemente influenciado pela Umbanda. Como todos vocês que estão aqui são, provavelmente. Né? Nós agora devíamos estar gravando isso na praia para ser a ideia do guia. Então esse guia traz uma série de estereótipos que vão buscar ser confirmados pelo turista. Agora perceba, alguém fez esse texto. E aí eu transporto isso diretamente para você que vai pensar o roteiro. E te responsabilizo por isso. Você fará o roteiro, você terá a responsabilidade daquilo que você está criando, do recorte que você está dando e de quem você está anunciando, porque o teu turista vai buscar aquilo. O desafio é conseguir produzir isso de maneira diferente. Então a gente já falou um pouquinho dos estereótipos, vamos resgatar aqui. A gente já falou um pouquinho da produção do tempo, com o exemplo do dia livre e o exemplo do tempo no ônibus, né? E eu queria falar um pouquinho agora da produção do espaço turístico. A produção do espaço turístico é uma outra variável que tem que ser pensada também, porque ela é fundamentalmente base do turismo. E eu vou dar um exemplo lá da minha cidade, que lá na minha cidade tem um lugar que se chama Rua do Porto. E a Rua do Porto é uma rua, essa rua fica margeada pelo rio, e do outro lado dela ela tem casinhas. Casinhas, muito simples. Essa rua está se transformando num centro gastronômico, e esse centro gastronômico vende peixe, que lá é o famoso peixe no tambor, que os moradores faziam, botava carvão no tambor, assava um peixe. Daí uma pessoa foi lá, descobriu, comeu, começou a formar um ou outro restaurante. Hoje você vai lá, eles gostam de chamar lá de complexo gastronômico da Rua do Porto, em que você come um peixe do Mato Grosso, porque o Rio Piracicaba você não pode comer o peixe do Rio Piracicaba, porque está poluído. Quando tem Rio Piracicaba, porque a gente está com uma seca tremenda lá. Então eu como na Rua do Porto um peixe que não é de Piracicaba. E posso passear ao lado das casinhas, cada uma coloridinha, pintadinha azul, vermelho, amarelo, cinza, branco, pink, naquele estilinho colonial. Elas estão pintadas para você conhecer exatamente a maneira como elas nunca foram. Então, elas nunca foram daquele jeito. Então, a produção desse estereótipo turístico vai cada vez mais afastando aquilo que era da possibilidade do turista encontrar. Então o turista vai lá, ele come um peixe que não é da cidade e ele passeia pelas casas como elas nunca foram pintadas. É uma inversão, é uma produção falsa do lugar. Alguns estudiosos chamam isso de disneyficação do mundo. Então eu estou transformando aquele lugar numa espécie de Disneylândia. Que é o quê? É a negação do lugar. Eu produzo um lugar que não é. Marc Auger, que é um dos estudiosos disso, ele diz, produzo um não lugar. Um lugar que não é. Né? Então, o que é o típico não lugar? O típico não lugar é o parque temático. O Hopi Hari, em São Paulo, ele é um parque. Você vai lá, ele foi construído para receber você andar
na montanha-russa, etc. Não vai... Ele é a negação do entorno, ele não tem vínculo nenhum com o entorno. Quando eu passo a produzir esses lugares em lugares que existem, porque a Rodoporto existe, tem gente que mora lá, eu passo a produzir o não lugar em lugares que existem. Então, há uma contaminação da realidade. E o que é mais importante é dizer que, a cada vez que isso acontece, eu, de novo, insistindo na minha tônica central da fala, eu vou afastando a possibilidade de contato daquele que foi conhecer com aquele que poderia ser conhecido. Então, o turismo, nesse sentido da troca, ele acaba, dessa forma como eu estou dizendo que ele é produzido, ele acaba criando uma barreira que impede a minha forma de encontrar o outro. E muitas vezes, francamente, desincentiva. Se você perguntar para um grupo, talvez, numa van, se ele quer ir conhecer... Eu tive essa experiência aqui no Rio. Eu conduzi em 2000, na época dos anos 2000, muitos grupos aqui no Rio. E uma vez a gente foi em Niterói, e lá tem um museu de arte contemporânea, do Niemeyer, que é aquela nave espacial fantástica lá. E daí a gente chegou em frente ao museu e resolvemos, com um ônibus, optar por deixar o povo escolher onde eles queriam ir. Se era conhecer o museu ou se era ir ao shopping. O shopping, eu não lembro o nome, mas era lindo o shopping que a gente visitou. Porque não fomos ao museu. Então, assim, durante um curso no SESC de São Paulo, no CPF, um cidadão levantou a mão, e eu estava falando disso, e ele me disse, já em tom agressivo, que ele era turista, ele estava bravo já comigo, como normalmente as pessoas ficam quando eu fico falando essas coisas, mas ele me disse o seguinte: elas queriam ir ao shopping, é a vontade delas, e isso tem que ser obedecido. Né? A primeiro princípio é um argumento que parece irrefutável, mas eu gostaria de colocar algumas questões aqui que eu considero importantes, que são o seguinte: da hora que nós acordamos, da hora que nós vamos dormir, da hora que nós nascemos, da hora que a gente morrer, nós somos bombardeados pela máquina capitalista com publicidades implícitas, explícitas, nas ondas do rádio, da TV, nos outdoors, falando para a gente consumir. E dizendo que bacana são os centros de consumo. E que bacana é a relação consumista. E que bacana é o modelo ocidental de ser. Então, toda essa informação, toda essa imensa máquina produzida pelo capital, toda essa imensa quantidade de informações nos chegam e são assimiladas por nós de maneira crítica. A gente não para pensar nisso, né? Eu acabei de ser ameaçado aqui com a placa de 30 minutos, e eu gostaria de lembrar você que está aí para fazer a sua pergunta, para mandar alguma coisa para a gente incentivar aqui o debate em outras áreas. Não sei se tem alguma regional que queira fazer alguma pergunta. Professor, eu acho que a turma está nervosa. O senhor está colocando essa turma para pensar muito e sair de uma, não vou dizer de uma zona de conforto, mas sair de conceitos que a gente já trabalha há muitos anos, né? E colocar a turma para pensar, colocar a gente para pensar nesses roteiros, nesses novos roteiros que o senhor está propondo, é bem difícil. O turismo social, eu queria só recapitular algumas coisas. O turismo social, ele sempre tem muita preocupação com o entorno, com a comunidade que está sendo visitada. Então, a gente sempre fica muito preocupado com isso. Ano passado, a gente trabalhou um pouco o turismo de base comunitária e a gente tem medo de massificar aquela comunidade que está sendo visitada, para não se tornar a neta do escravo que está sendo visitada e falando 5 vezes a mesma coisa para 5 grupos diferentes em uma manhã. Uhum. Então, hoje existem alguns destinos, infelizmente são poucos no Brasil, que têm um número limitado de visitantes por dia, né?
Aí a gente vê mais a parte ambiental aflorando, né? Que aí é Fernando Noronha, Bonito, aquelas as cavernas, as estalagmites, estalactites, essas coisas todas, né? Que também não podem pegar muitos flashes de máquina, isso tudo. Mas a gente sempre fala para que o nosso público tome muito cuidado com essa massificação do turismo. Então, você vê alguns destinos como Porto Seguro. Porto Seguro foi um destino que foi descoberto por uma grande operadora, né? Com praias belíssimas, foram construídos resorts e depois choveu a multiplicação das pousadas. Mas, ao entorno, a gente tem bolsões de favelas que vieram depois ou durante esse boom do turismo, né? Que são as pessoas que trabalham nesses resorts, que trabalham com turismo. E isso é um negócio extremamente predatório, é péssimo para o turismo, porque isso também acontece em Cancún, isso acontece em vários destinos que hoje são consolidados, mas que o turismo social não deve estar buscando. Outro ponto que eu achei bacana, que a gente tinha conversado anteriormente, e que a gente também tocou na palestra do professor Luizinho, foi com relação ao Jeep Safari, né? Então, como é que você vai visitar uma comunidade aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, achando que você está indo visitar um zoológico? Se eu morasse na Rocinha, eu ia me sentir afrontada. Então, como essa comunidade está sendo preparada para isso? Vai mudar alguma coisa? Vai ter algum impacto, né? Então, estou só levantando alguns pontos que o senhor falou. Outro ponto que é muito interessante, e semana passada a gente teve um encontro aqui no Departamento Nacional com alguns assessores e a gerência de lazer. E o nosso assessor de turismo, o Luiz Otávio, lá de São Paulo, né? Ele falou que não gosta mais de fazer turismo, porque ele não gosta de sair de casa com horário para acordar, com horário para visitar, com horário para fazer as coisas. Então, o turismo dele hoje é feito sozinho, não é feito em grupo, é feito de acordo com a vontade, com o humor que ele vai estar naquele dia, justamente para você não utilizar o seu tempo livre num tempo escravo, num tempo fordista, né? E aí eu pergunto, como é que fica o turismo social, né? Como é que fica o turismo de grupo? Uma coisa eu tenho certeza, o dia livre, a gente, pelo menos o Departamento Nacional, está excluindo das programações. Esse dia livre acaba se transformando no famoso dia de compras, e que a gente não quer isso. Então, esse ponto a gente está bem alinhado. Mas, ainda assim, existem alguns roteiros nossos que saem com dia livre e a gente quer matar. Outro ponto aqui interessante é a disneyficação, como é? Disneyficação. Então, aí, infelizmente, é algo que foge um pouco da gente, porque são políticas públicas, né? O próprio governo, e aí são as prefeituras que fazem isso, e fazem isso em todo canto, infelizmente, não é só lá em Piracicaba, na rua, para comer o peixe no tambor, né? Você vai no Nordeste, você vê muito isso, você vai em São Paulo, você também vê, e eles acabam tombando essas casas, né, como patrimônio histórico da humanidade, coisa que nunca foi daquela forma, vira aquele colorido e foge totalmente da gente, e a gente acaba apresentando aquilo como algo super positivo. Sim. Né? É algo que também a gente tem que ver como é que isso ficaria, como é que o nosso guia de amanhã deve estar passando isso, né? Porque isso, com certeza, vai estar em todos os nossos roteiros. A gente não vai estar tirando isso, não tem como tirar. É a parte histórica da cidade. Por mais que a parte histórica esteja maquiada, é a parte histórica da cidade. Então, assim, eu acho que foi uma série de inquietudes, de questionamentos. Ele mesmo falou, ele joga as ideias e a gente tem que pensar. Então, é difícil, viu, professor? É muito difícil. A gente fica bem angustiado em pensar como serão os nossos roteiros a partir de amanhã. Então, ali a gente já tem o Alberto querendo se pronunciar. Roberta e professor, eu tenho uma pergunta do Regional de Goiás,
Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria deixar o Pará entrar, que eles pediram a vez, que eles querem dar uma palavrinha com a gente. Então, vou deixar eles entrarem e logo a gente faz a pergunta de Goiás, tudo bem? Então, os amigos diretores podem botar o Pará aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Ed Carlos Matos, eu sou gestor de turismo aqui do Sesc Regional Pará. A minha pergunta é, mediante ao nosso palestrante estar falando aí sobre roteiro de massa, turismo e etc. Qual seria um roteiro ideal, né, dentro do contexto que você falou, dessa programação de turismo social aqui para a nossa região, então, do Pará? Já posso responder ou não? Já posso responder que não sei? Meu amigo, é uma pergunta que é sempre feita. Eu vou te dizer que eu adoraria ter a resposta. Não estou evadindo de uma maneira discreta. Minha evasão é total. Não sei por quê. Porque eu não conheço a tua região, não conheço as pessoas que estão aí, etc. Mas eu acho que investigar essa questão que você coloca é fundamental. Primeiro, eu morro de medo da palavra ideal, porque eu sou da escola que não acredita no ideal. Não vejo algo como eu vou atingir, vai chegar aqui, ó, eu preciso chegar aqui. Isso daí, por exemplo, está embutido na ideia de desenvolvimento. Quando eu penso dentro do sistema capitalista, o desenvolvimento é como se eu tivesse uma linha traçada aqui que vai do atrasado ao desenvolvido, sendo que o desenvolvido é o ideal, algo que eu chegue aqui, agora eu consegui atingir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o trabalho será de constante criação, execução, reflexão, adaptação e novos planejamentos. Isso vai funcionar em espiral, não cíclico, que o ciclo termine em si mesmo, mas vai funcionar de uma maneira que vai se abrindo, porque vocês vão, ao longo do tempo, por isso que não existe ideal, não existe uma linha certa que vai conduzir a gente para esse lugar certinho do roteiro ideal. Antes disso é o exercício. Como diz o poeta, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. Da poesia para o pragmatismo de se fazer o roteiro. A ideia é fazer com que vocês consigam, e vocês e qualquer outro regional, qualquer lugar, compreender que o que deve ser valorizado aí, né, é a região, é a especificidade, é a característica da região, é o jeito do lugar, é o jeito do sotaque, mas evitando mascarar isso, valorizar essa questão desse encontro com o regional. Deixa eu interromper aqui um pouco, professor. É de Carlos, não é isso? Primeiro, eu queria apresentar você para os nossos colegas do Brasil todo. Acho que você está com 2 meses de SESC. Está sem áudio, a gente não está te ouvindo. E eu queria que você apresentasse quem está do seu lado, ou passasse pelo chat. Você está com o microfone ligado? Não. Bem, não tem problema. A gente tenta se comunicar. Oi. Bora lá. Oi, boa tarde. Boa tarde. Aqui eu estou há 2 meses no SESC, né? Na parte de gestão de turismo social. Ao meu lado está a Nessi, que é técnica do TSI, e mais ao lado está o Everton, que é auxiliar de atividades especiais no turismo junto com a gente. Então, essa é a equipe que está aqui com a gente.
O Everton já estava há mais tempo, não é isso? No turismo? Não entendi. O Everton já estava há mais tempo no turismo. Já, o Everton ele já está há bastante tempo no turismo. Então, só para apresentar vocês também para o restante do Brasil, falar que a gente está... O professor falou que não vai te responder, e aí eu acabei pedindo a palavra. A gente tem que conversar muito, falar muito sobre o turismo regional aí no Pará. O professor deu algumas ideias aqui, mostrar a regionalização de vocês, a culinária, o mercado, né, a parte cultural de vocês, que é muito forte. Mas é mais para fazer um convite para que você conheça o restante da rede e se apresente, porque o turismo no Pará estava um pouquinho parado. A gente quer contar com vocês para a construção de alguns pacotes de receptivo, que os regionais pedem isso. Então, é muito mais fácil para conseguir valorizar e apontar os pontos positivos do seu turismo do que você, estando em um outro estado, em uma outra região, conseguir formatar esse pacote só com as dicas de internet. Hoje, eu estou fazendo algumas viagens técnicas pelo regional para que eu possa elaborar um pacote de receptivo para o próximo ano que está entrando, para que a gente possa receber os demais regionais do Brasil todo. Né? A gente já está nessa elaboração de planejamento, já arrumei uma data no nosso calendário 2016, para que outros regionais possam estar vindo a visitar o Pará também. Maravilha, um estado riquíssimo, regional muito bacana. Quero. Bom, voltando ao que eu estava falando, a minha não resposta para você. Né? Vai continuar na não resposta. Que a minha não resposta continua no seguinte sentido. Depois do nosso intervalo, eu vou me dedicar a discutir a questão do turismo social, e focando nessa ideia de planejamento do roteiro. Eu acho que a sua pergunta foi extremamente importante, justamente por conta no sentido de afirmar que não há esse pacote ideal e, na minha perspectiva, não haverá. Porque a hora que chegar no pacote ideal, olha, é assim que vai funcionar. Aí eu tendo a massificar. Porque se nós levarmos em consideração que ela citou aqui ambiente e sociedade, tanto ambiente e sociedade, tanto um quanto o outro, ambos se movem, ambos se transformam constantemente. Pega a ideia de ideal. O ideal é uma ideia pronta, pré-concebida. Ideal vem de Platão. Platão diz, olha, existe um céu que as ideias estão lá perfeitas e nós vamos vivenciando formas errôneas dessa coisa. Então, se ambiente e sociedade se movem, se transformam, eu não tenho condição de fixar uma fórmula. Essa fórmula vai ser constantemente repensada. No entanto, eu vou tentar discutir com vocês aqui no segundo momento formas de enfrentar as principais angústias que eu estou colocando agora. Porque a Roberta falou um negócio que normalmente é isso que acontece. O pessoal fica angustiado porque, com a descrição. Mas eu parto do princípio de destruição criativa. Destruição criativa a gente tem que destruir alguns conceitos feitos, prontos, para que outros surjam. E aí, realmente, dói no conforto da gente, dói naquilo que, às vezes, o que a gente acredita, uma fórmula que a gente bota fé, e a gente vai ter que abrir mão dessa fórmula para poder fazer com que outras possam surgir. Então, é caminho, não é destino. Aliás, isso não é metáfora. O que eu estou dizendo do planejamento vale para a vivência do turismo social. O turismo social, no meu modesto ponto de vista, ele deve privilegiar o caminho, não o destino. Temos 5 cachoeiras. 5 cachoeiras são o destino. Eu quero ir a 5 cachoeiras. E a produção desse dia com 5 cachoeiras despreza completamente, ou quase completamente, o caminho. Mesmo, isso eu vou discutir muito mais no próximo encontro, a atuação dos guias
só um exemplo, né? Só para você ter uma ideia, talvez esse guia que eu vou te mostrar tinha um pacote ideal na cabeça dele. Perto da cidade de São Paulo, tem muita área verde, tem muita nascente, tem muita cachoeira. E eu fui a um lugar lá passear com um grupo do Senac. Nós, como amigos mesmos, nós compramos lá, alugamos uma van tal, e fomos para lá e contratamos um guia. E ele fez uma trilha com a gente. E ele tinha, na trilha de ecoturismo dele, aquelas famosas paradas técnicas, estratégicas. E aí, uma hora, o grupo andando, conversando, e aí o guia parou. E o grupo parou. E o guia queria mostrar uma bromélia. Eu tenho certeza que ele para naquela bromélia toda vez. E aí, ele mostrou a bromélia. E o grupo, pô, uma bromélia, legal. Não, mas ele queria discutir a bromélia. Por quê? Porque ele tinha já pensado aquilo. Aquilo era o discurso dele estava armado ali. Se ele perde a bromélia, ele não sabe mais o que fazer para frente, né? Aí ele falou da bromélia, mostrou pra gente que na bromélia acumula água, mostrou pra gente que na água não tinha pernilongo e perguntou por quê. Pô, daí a gente respondeu que a bromélia tem uma substância lá que impede a formação de pernilongo. Aí ele olhou e tá, então vamos continuar. Foi um negócio sem graça, porque ninguém queria parar na bromélia. Agora, num determinado momento a gente estava andando, esfriou. Sabe, dentro da mata a temperatura cai assim. E aí, falei, nossa, a temperatura caiu. Ele falou, tem um rio ali na frente. O cara matou a surpresa que eu poderia ter em descobrir aquele rio. São cuidados que a gente tem que ter. Voltando ao que a Roberta falou do ambiental e do social, percebam que interessante isso e que triste. A preocupação ambiental é maior do que a preocupação com o social. A preocupação se eu vou jogar lixo na trilha é maior que a preocupação se eu vou jogar lixo vivencial em quem me recebe. Como gerenciar o impacto dos grupos de jovens, por exemplo, super tecnológicos que vão visitar uma comunidade que tem uma diferença social muito grande? Porque é assim, a televisão leva a novela da Globo lá. Você vê na tela. Só que o turismo leva o cara com isso aqui, ó. Ele usa isso aqui na frente de quem não tem, ele traz a novidade, ele materializa a novidade. O gerenciamento dessa condição é um negócio que a gente precisa pensar. Vocês entendem? Então, é uma coisa que a gente vai precisar pensar. No entanto, eu não estou querendo dizer que vamos valorizar o social em detrimento do ambiental, mas numa postura dialética, porque os dois precisam ser considerados conjuntamente. Porque, primeiro, não existe sociedade sem ambiente e não existe ambiente sem sociedade, porque o ambiente é um conceito social. Tanto é que no Pará o ambiente tem um conceito diferente do paulista. Eu interpreto, eu enxergo, eu vivo o ambiente de maneira diferente. Por isso que eu falava com a Roberta antes da gente começar, a questão da padronização é impossível e não é desejável. Porque se o SESC estivesse indo na direção de falar, não, nós vamos baixar um padrão, seria um equívoco sem tamanho, porque vai basear o padrão a partir de quem? Do ritmo de São Paulo? Caos. Do ritmo do Acre? Caos. Porque o carioca tem outro ritmo, o mineiro tem outro ritmo, o baiano tem outro ritmo. Então, o desafio eu acho que vou te falar uma coisa que é desconfortante, já que a Roberta inaugurou essa fala. Abandonar os ideais. Abandonar a ideia de ideal, de algo que eu possa atingir. É trabalhar, é lógico, trabalhar com planejamento, trabalhar com
com execução, trabalhar com reavaliação, mas abandonar a ideia de que eu chegarei em algum lugar ideal. Eu vou construindo. Esse ano... Porque se você pegar, você deve ter já essa experiência, 10 grupos, os 10 grupos se comportam de maneira diferente. E um grupo de manhã e à tarde se comporta de maneira diferente do outro dia. E uma pessoa se comporta a cada 15 minutos, possivelmente, de maneira diferente. Tá? Então, vamos lá para outra chamada? Obrigada, de Carlos. Professor Hélio, só um complemento, sem nenhuma pretensão de responder a pergunta do DR Pará, mas eu acho que a gente também tem que... E provavelmente você deve comentar um pouquinho também sobre isso ao longo da tua fala, mas eu acho que muito mais preocupado do que exatamente o que será feito num determinado roteiro, em termos de atrativo, esse tipo de coisa, acho que a gente também tem que se preocupar, não na pretensão de chegar a um roteiro ideal, mas se preocupar muito do como fazer. E aí eu lembro das palavrinhas básicas como educação, que você já iniciou tua fala comentando sobre isso, e autonomia. Então, eu acho que esses conceitos são interessantes de serem trabalhados, porque muito mais do que o atrativo em si, mas o como fazer é que muitas vezes vai marcar uma diferença entre o que poderia ser encarado ou dialogar mais próximo do turismo social ou não. Então, tivemos algumas falas aqui no chat que, em algum momento, a gente comentou de compra, lojinha, shopping, etc. E alguém comentou, eu não considero shopping algo que deve estar dentro de um roteiro de turismo social, não é lúdico, etc. e tal. Então, alguns comentários aqui. E muito próximo, muito dentro disso que a gente vem falando, nessa tua última fala para o DR Pará, o Sesc Goiás fez a seguinte pergunta. Eu desconfio que a gente vai responder mais ou menos da mesma forma como foi para o Pará, ou seja, não vamos responder. Porque ele pergunta assim, gostaríamos de saber como quebrar este paradigma capitalista ditado pelos meios de comunicação. E eu complemento com algumas coisas que eu anotei na minha cabeça aqui, que é o seguinte. Como é que a gente vai equilibrar uma coisa que você comentou há alguns minutos atrás? O respeito ao possível direito do consumidor num determinado roteiro, você comentou, estava previsto para visitar 5 cachoeiras, só visitei 4, então alguém vai reclamar da 5ª que não foi visitada. Como é que eu vou equilibrar isso? Há um turista que, teoricamente, ele